Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu João Benedito sempre foi homem de pouca conversa, mas quando o assunto era sobre as coisas estranhas que aconteciam na mata do Grotão, ele ficava diferente. Os olhos ganhavam um brilho meio assustado e as mãos começavam a tremer um pouco quando ele acendia o cigarro de palha. Era uma noite de lua nova, quando aconteceu o que ele nunca mais conseguiu tirar da cabeça. João estava voltando da roça, carregando um saco de milho nas costas, quando ouviu um barulho estranho vindo da mata fechada. Não era barulho de bicho conhecido, nem de vento batendo nas árvores. Era algo que fazia o coração disparar sem motivo aparente. Pensei que fosse algum animal ferido, murmurava João sempre que contava a história, coçando a barba grisalha. Mas quando cheguei mais perto, vi que não era nada que Deus tinha feito. A trilha que levava à sua casa passava bem na beirada da mata do Grotão, um lugar onde até os mais corajosos evitavam andar depois que o sol se punha. Diziam que ali morava uma coisa que não tinha nome, uma presença que deixava o ar pesado e fazia os cachorros uivarem de medo mesmo de longe. Naquela noite, João não tinha escolha. Era o caminho mais curto para casa, e sua mulher, Dona Maria, estava esperando ele com o jantar pronto. O saco de milho estava pesado e ele não aguentava mais dar a volta toda por causa de histórias que talvez nem fossem verdade. Foi quando pisou no primeiro galho seco que as coisas começaram a ficar estranhas. O som ecoou pela mata de um jeito que não parecia natural, como se alguém ou alguma coisa tivesse ouvido e ficado alerta. João parou por uns segundos, prestando atenção nos ruídos ao redor. Tudo estava silencioso demais. Nem grilo, nem coruja, nem o barulho costumeiro dos bichos da noite. Isso não está certo, pensou, ajeitando melhor o saco nas costas. Mata que não faz barulho é mata que tem coisa ruim. E mesmo assim, continuou andando, mas agora com mais cuidado, tentando não fazer muito barulho. A lua estava escondida atrás das nuvens e a escuridão parecia mais densa que o normal. João conhecia aquele caminho de cor. Tinha passado por ali centenas de vezes, mas naquela noite tudo parecia diferente. As árvores pareciam mais altas, os galhos mais retorcidos e até o cheiro da mata estava estranho. Era um cheiro meio azedo, como de coisa podre misturada com terra molhada. João franziu o nariz e continuou andando, mas a sensação de que algo não estava certo só aumentava. Foi quando viu a primeira pegada que o coração quase saiu pela boca. Era uma marca na terra mole, bem no meio da trilha, que não parecia de nenhum bicho que ele conhecia. Era grande, com formato meio humano, mas com dedos compridos demais e marcas que pareciam garras. "Que diabo é isso?" sussurrou, abaixando-se para examinar melhor. A pegada estava fresca, ainda mole, como se quem quer que fosse tivesse passado por ali poucos minutos antes. João levantou devagar e olhou ao redor. A mata estava mais silenciosa ainda, e ele começou a sentir que estava sendo observado. Era uma sensação ruim, como se olhos invisíveis estivessem grudados nele, acompanhando cada movimento. Decidiu acelerar o passo. O saco de milho balançava nas costas, fazendo um barulho que parecia muito alto no silêncio da noite. Cada passo que dava, tinha a impressão de que outro passo o acompanhava, sempre um pouco atrasado, como se algo estivesse imitando seus movimentos. Parou de repente e ficou escutando. Por alguns segundos, nada. Depois ouviu claramente passos na mata, vindo de algum lugar à sua esquerda. Não eram passos de gente comum. Era algo pesado, que quebrava galhos e fazia as folhas secas estalarem de um jeito que deixava os cabelos da nuca arrepiados. "Quem tá aí?" gritou, mais para se dar coragem do que esperando resposta. A voz saiu trêmula
e ele mesmo ficou surpreso com o medo que transpareceu. O barulho parou imediatamente, como se a coisa tivesse ouvido e decidido ficar quieta. João esperou, mas nada aconteceu. Só o silêncio pesado da mata e a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Recomeçou a andar, mas agora quase correndo. O medo tinha tomado conta dele de vez e só pensava em chegar em casa, trancar a porta e esquecer tudo aquilo. Mas a mata parecia ter ficado mais densa e a trilha que ele conhecia tão bem começou a parecer estranha. Foi quando ouviu a respiração. Era uma respiração pesada, ofegante, que vinha de algum lugar muito perto. João parou e ficou escutando, tentando descobrir de onde vinha o som. Era como se algo muito grande estivesse respirando com dificuldade, como um animal ferido ou cansado. Virou-se devagar e viu duas luzes vermelhas brilhando na escuridão, mais ou menos na altura dos seus olhos. Por um momento pensou que fossem vagalumes, mas vagalumes não ficavam parados desse jeito e não tinham essa cor vermelha que parecia queimar na escuridão. "Meu Deus do céu!" murmurou, sentindo as pernas ficarem bambas. "Que coisa é essa?" As luzes se moveram. Não foi um movimento rápido, mas lento, como se a coisa estivesse se virando na direção dele. João podia ouvir a respiração ficando mais forte e começou a distinguir uma forma na escuridão. Era algo grande, muito maior que um homem, com uma silhueta que não fazia sentido. O medo tomou conta dele completamente. Largou o saco de milho no chão e começou a correr pela trilha, tropeçando em raízes e galhos, sem se importar com os arranhões que os espinhos faziam em seus braços e rosto. Atrás dele, podia ouvir algo se movendo, quebrando galhos e fazendo um barulho que parecia vir de algo muito pesado correndo pela mata. Correu até não conseguir mais, até o peito doer e as pernas não aguentarem. Quando finalmente parou, estava na beira da mata, já conseguindo ver as luzes da sua casa na distância. Virou-se para olhar para trás, mas não viu nada além da escuridão da mata. A respiração pesada tinha parado. O barulho dos galhos quebrando tinha cessado. Tudo estava silencioso novamente, mas João sabia que alguma coisa tinha acontecido ali. Alguma coisa que ele não conseguia explicar e que não queria explicar. Chegou em casa tremendo, com as roupas rasgadas e o rosto arranhado. Dona Maria ficou assustada quando viu o estado dele, mas João não conseguiu contar direito o que tinha acontecido. Disse apenas que tinha se perdido na mata e que tinha encontrado um animal estranho. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo os barulhos da noite, esperando ouvir novamente aquela respiração pesada ou ver as luzes vermelhas brilhando na janela. Mas nada aconteceu. A noite passou tranquila, e quando o sol nasceu, João quase conseguiu se convencer de que tudo tinha sido imaginação. Quase. Alguns dias depois, ele voltou à mata para procurar o saco de milho que tinha deixado para trás. Encontrou o lugar onde tinha largado, mas o saco não estava mais lá. Em vez disso, encontrou pegadas. Muitas pegadas, todas iguais àquela primeira que tinha visto, espalhadas ao redor do local, como se várias criaturas tivessem se reunido ali. E no meio das pegadas, havia algo que fez o sangue de João gelar. Eram pegadas humanas, pegadas de pés descalços, pequenas, que pareciam de criança. Mas não eram pegadas normais. Eram pegadas que pareciam ter sido feitas por alguém que andava de um jeito estranho, como se não soubesse bem como usar os pés. João ficou olhando aquelas marcas por um longo tempo, tentando entender o que tinha acontecido ali. O saco de milho tinha simplesmente desaparecido e em seu lugar havia uma confusão de pegadas que não faziam sentido. Algumas eram da criatura que ele tinha visto, outras eram humanas. E algumas pareciam ser de outros bichos que ele não conseguia identificar. Mas o que mais o perturbava eram as pegadas pequenas.
Eram muitas, espalhadas por todo o lugar, como se várias crianças tivessem brincado ali. Mas que criança estaria brincando na mata do grotão, no meio da noite, com uma criatura que não era deste mundo? João decidiu seguir as pegadas pequenas para ver onde levavam. Elas saíam da clareira e entravam mais fundo na mata, seguindo uma trilha que ele nunca tinha visto antes. Era uma trilha estreita, quase escondida entre as árvores, que serpenteava pela mata de um jeito que não parecia natural. Conforme foi seguindo as pegadas, João começou a notar outras coisas estranhas. As árvores ao redor da trilha tinham marcas, como se algo tivesse arranhado a casca com garras muito afiadas, e havia ossos espalhados pelo chão, ossos de bichos que ele não conseguia identificar. O cheiro azedo que ele tinha sentido na noite anterior estava mais forte ali. Era um cheiro de decomposição, de coisa morta há muito tempo. João cobriu o nariz com a camisa e continuou seguindo as pegadas, mesmo sabendo que provavelmente não deveria estar fazendo aquilo. A trilha levava a uma clareira no meio da mata, um lugar que João nunca tinha visto antes, mesmo conhecendo aquela região como a palma da mão. Era uma clareira circular, onde as árvores formavam uma espécie de parede natural ao redor. No centro da clareira havia algo que fez João engasgar de medo. Era uma pilha de ossos. Ossos de bichos, ossos de gente, todos misturados e empilhados de um jeito que não fazia sentido. E no meio dos ossos havia restos de roupas, pedaços de tecido que pareciam ter sido arrancados à força. João reconheceu algumas das roupas. Era a camisa do Zé Pedro, que tinha desaparecido há uns 3 meses. Era o vestido da filha do Antônio, que tinha sumido no mato há mais de 1 ano. E havia outras roupas, de outras pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos. O medo tomou conta dele novamente. João começou a recuar, mas tropecou em algo e caiu no chão. Quando olhou para ver o que tinha feito ele cair, viu que era um crânio humano, com marcas de dentes que não eram humanos. Foi quando ouviu o barulho. Era um barulho baixo, como um gemido que vinha de algum lugar embaixo da terra. João olhou ao redor e viu que a clareira estava cheia de buracos, buracos que pareciam ter sido cavados por algo com garras muito fortes. E dos buracos começaram a sair as criaturas. Eram seres que não tinham forma definida, que pareciam ser feitos de sombra e osso. Algumas eram grandes, outras pequenas, mas todas tinham aqueles olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. E junto com elas saíram as crianças. Mas não eram crianças normais, eram crianças que tinham sido mortas há muito tempo, que agora andavam de um jeito estranho, com os olhos opacos e a pele cinzenta. Eram as crianças que tinham desaparecido ao longo dos anos, que agora faziam parte daquele lugar horrível. João não conseguiu se mover. Ficou ali, sentado no chão, olhando para aquelas criaturas que o cercavam. Elas não se aproximaram, apenas ficaram ali, observando-o com aqueles olhos vermelhos que pareciam enxergar através da alma. Foi quando uma das criaturas maiores se aproximou. Era a mesma que ele tinha visto na trilha, com aquela respiração pesada e aqueles olhos que queimavam na escuridão. Ela chegou perto dele, tanto que João podia sentir o cheiro podre que vinha dela, mas não fez nada além de olhar. João fechou os olhos e começou a rezar. Rezou todas as orações que sabia, pediu proteção a todos os santos, implorou para que aquilo fosse apenas um pesadelo. E quando abriu os olhos, as criaturas tinham desaparecido. Ele estava sozinho na clareira, mas a pilha de ossos ainda estava lá. E agora ele sabia que aquilo não era imaginação, era real, muito real. João levantou-se devagar e começou a sair da clareira. Não correu dessa vez, apenas andou, com medo de que qualquer movimento brusco trouxesse as criaturas de volta. Seguiu a trilha de volta até encontrar o caminho conhecido e só então permitiu-se respirar um pouco melhor. Quando chegou em casa, Dona Maria estava esperando ele com o almoço pronto. Ela percebeu que ele estava diferente, mais pálido e tremendo.
Mas João não conseguiu contar o que tinha visto. Como explicar para a mulher que ele tinha encontrado o lugar onde ficavam as pessoas que desapareciam? Como dizer que tinha visto criaturas que não eram deste mundo? Naquela noite, João tomou uma decisão. Reuniu alguns homens da vizinhança e contou-lhes o que tinha visto. Alguns riram, outros balançaram a cabeça, mas alguns poucos acreditaram. Eram homens que também tinham visto coisas estranhas, que também tinham ouvido barulhos que não conseguiam explicar. Decidiram ir até a clareira no dia seguinte, armados com facões e espingardas. Queriam ver se era verdade e, se fosse, queriam fazer alguma coisa para acabar com aquilo. Mas quando chegaram à mata do grotão, não conseguiram encontrar a trilha. Procuraram por horas, seguindo as pegadas que João tinha visto, mas a trilha secreta simplesmente não estava mais lá. Era como se tivesse desaparecido durante a noite. João ficou desesperado. Sabia que tinha visto aquilo, sabia que a clareira existia, mas não conseguia mais encontrá-la. Os outros homens começaram a duvidar da história dele, e alguns até zombaram, dizendo que ele estava ficando velho e vendo coisas. Mas João sabia que não tinha imaginado nada, e a prova disso veio alguns dias depois, quando encontraram o corpo do Zé Pedro na beira do rio. O corpo estava em estado avançado de decomposição, mas ainda dava para reconhecer a camisa que João tinha visto na clareira. O estranho era que o corpo estava inteiro, sem os ferimentos que deveriam estar lá se ele tivesse sido morto por aquelas criaturas. Era como se o corpo tivesse sido devolvido, colocado ali para ser encontrado. João entendeu que as criaturas sabiam que ele tinha estado na clareira. Sabiam que ele tinha visto o que não deveria ter visto. E agora estavam mandando um recado. Elas sabiam onde ele morava. A partir daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor da casa de João. Pegadas apareciam no quintal durante a madrugada. Barulhos estranhos vinham do telhado. E às vezes, quando ele acordava no meio da noite, via vultos passando pela janela. Dona Maria também começou a notar as coisas estranhas. Ela encontrava a cozinha bagunçada de manhã, como se alguém tivesse procurado por comida durante a noite. E algumas vezes ela jurava ter visto uma criança parada no fundo do quintal, olhando para a casa. João sabia que as criaturas estavam vigiando ele. Estavam esperando o momento certo para fazer alguma coisa. E ele sabia que não podia fazer nada para impedir. Eram criaturas antigas que viviam naquela mata há muito mais tempo que qualquer pessoa da região. Os anos se passaram e a história se espalhou pela região. Outros moradores começaram a relatar coisas estranhas na mata do grotão. Luzes vermelhas que apareciam e desapareciam. Respiração pesada que vinha de lugar nenhum. Pegadas que não eram de bicho conhecido. Mas ninguém mais conseguiu encontrar a clareira secreta. Era como se ela só se revelasse para quem as criaturas escolhiam. E João nunca mais tentou procurá-la. Ele sabia que tinha tido sorte de sair vivo da primeira vez e não queria tentar a sorte novamente. Seu João envelhecia, mas a lembrança daquela experiência continuava viva em sua memória. Às vezes, quando estava trabalhando na roça e o vento batia nas árvores de um jeito especial, ele parava e ficava escutando, como se esperasse ouvir novamente aquela respiração que tinha assombrado seus sonhos por tanto tempo. E em noites de lua nova, quando a escuridão ficava mais densa e o silêncio mais pesado, João trancava bem a porta de casa e fazia questão de que todas as janelas estivessem fechadas, porque ele sabia que algumas coisas da mata do grotão não deviam ser vistas e que algumas experiências marcam um homem para sempre. A mata continuava lá, silenciosa e misteriosa, guardando seus segredos. E seu João continuava contando sua história para quem quisesse ouvir, sempre com aquele brilho assustado nos olhos e aquele tremor nas mãos quando acendia o cigarro de palha. Porque ele sabia que as criaturas ainda estavam lá, esperando pacientemente na escuridão,
prontas para mostrar seus segredos para quem fosse corajoso ou tolo o suficiente para procurá-los. Seu Antônio Severino era homem que não acreditava em assombração. Dizia sempre que essas histórias eram coisa de gente que não tinha o que fazer, que ficava inventando moda para assustar os outros. Mas isso foi antes daquela madrugada de Sexta-feira Santa, quando ele viu com os próprios olhos uma coisa que mudou sua vida para sempre. Era a época de Quaresma, e Antônio tinha prometido para sua finada mãe que todo ano, na Sexta-feira Santa, ele ia acender uma vela na capelinha de São Benedito, que ficava no alto do morro. Era uma promessa que ele cumpria religiosamente há mais de 20 anos, desde que a velha tinha morrido. Naquela madrugada, Antônio acordou mais cedo que o normal. Olhou para o relógio de parede e viu que eram 3 horas da manhã. Ainda estava escuro, mas ele preferiu sair logo, porque queria voltar antes do sol nascer para ajudar a mulher com os afazeres da paixão. A capelinha ficava no alto do Morro do Cruzeiro, um lugar onde os antigos tinham construído uma pequena capela de pedra há mais de 100 anos. Para chegar lá, era preciso subir por uma trilha íngreme que serpentava pela encosta, passando por um pequeno cemitério abandonado que ninguém mais usava. Antônio pegou a lanterna, acendeu uma vela dentro de um vidro para proteger do vento e saiu de casa. A noite estava calma, sem vento, e as estrelas brilhavam no céu limpo. Era uma noite bonita, que não dava para imaginar que coisas estranhas pudessem acontecer. A trilha para o morro começava logo depois da última casa do povoado. Antônio conhecia o caminho de cor. Tinha subido por ali centenas de vezes, mas naquela madrugada alguma coisa parecia diferente. O ar estava mais pesado e havia um silêncio que não era normal. Deve ser por causa da data, pensou ele. Sexta-feira Santa sempre foi dia meio esquisito. Começou a subir pela trilha, iluminando o caminho com a lanterna. Os passos ecoavam na quietude da madrugada e de vez em quando ele ouvia o barulho de algum bicho se movendo na mata. Nada fora do normal até então. Foi quando passou pelo cemitério abandonado que as coisas começaram a ficar estranhas. Era um cemitério pequeno, com umas 20 sepulturas antigas, a maioria com as cruzes quebradas e os nomes apagados pelo tempo. Ninguém enterrava mais ninguém ali há pelo menos 50 anos. Antônio sempre passava rápido por aquele lugar, não por medo, mas por respeito aos mortos. Naquela madrugada, porém, algo chamou sua atenção. Havia uma luz fraca vinda do meio das sepulturas, como se alguém tivesse acendido uma vela lá dentro. "Que será que é isso?" murmurou, parando para olhar melhor. A luz piscava de vez em quando, como se fosse uma vela que estava quase apagando. Antônio hesitou. Podia ser alguém que tinha tido a mesma ideia que ele, de acender uma vela para algum morto querido. Mas quem subiria aquele morro na madrugada de Sexta-feira Santa para visitar o cemitério abandonado? Decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo. Desviou da trilha principal e entrou no cemitério, pisando com cuidado entre as sepulturas. A luz parecia vir de uma cova no fundo do cemitério, uma sepultura que ele nunca tinha reparado antes. Conforme foi se aproximando, Antônio percebeu que não era uma vela normal. A luz tinha uma cor estranha, meio azulada, e não tremeluzia como uma chama comum. Era uma luz fixa que iluminava apenas uma pequena área ao redor da sepultura. Quando chegou perto o suficiente para ver direito, Antônio teve um susto. A luz não vinha de uma vela, mas de dentro da própria sepultura. Era como se alguém tivesse acendido uma luz embaixo da terra e ela estivesse saindo pelas frestas da pedra tumular. "Que negócio mais esquisito", sussurrou, abaixando-se para examinar melhor. A sepultura era antiga, com uma lápide de pedra que tinha o nome quase apagado. Antônio conseguiu ler apenas Aria das Dores e uma data que parecia ser de 1890.
A luz azulada continuava saindo de dentro da sepultura, e agora Antônio podia ouvir um barulho baixo, como se alguém estivesse sussurrando lá embaixo. Ele chegou mais perto, encostando o ouvido na pedra, e conseguiu ouvir mais claramente. Eram vozes, várias vozes sussurrando ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou cantando algo. Antônio não conseguia entender as palavras, mas o som era hipnotizante, quase como se estivesse chamando ele para mais perto. De repente, a luz ficou mais forte, e Antônio ouviu claramente o barulho de algo se movendo debaixo da terra. Era como se alguém estivesse tentando sair da sepultura, empurrando a pedra de baixo para cima. Antônio se afastou rapidamente, mas não conseguiu tirar os olhos da sepultura. A pedra tumular começou a se mover, levantando lentamente como se fosse empurrada por uma força invisível. E de dentro da sepultura, junto com a luz azulada, começou a sair uma névoa espessa. "Meu Deus!" murmurou Antônio, sentindo as pernas ficarem bambas. "Que coisa é essa?" A névoa foi se espalhando pelo cemitério e outras sepulturas começaram a brilhar com a mesma luz azulada. Uma por uma, as pedras tumulares começaram a se mover, e de cada sepultura saía a mesma névoa misteriosa. Antônio quis correr, mas estava paralisado pelo medo e pela curiosidade. Nunca tinha visto nada parecido, e parte dele queria ficar para entender o que estava acontecendo. Foi quando viu a primeira figura saindo da névoa. Era uma mulher vestida de branco, com um véu cobrindo o rosto. Ela se movia devagar, como se estivesse flutuando sobre o chão. Atrás dela, outras figuras começaram a aparecer. Homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas antigas e todos com a mesma aparência etérea. Antônio percebeu que eram os mortos do cemitério. Eram as pessoas que estavam enterradas ali, que tinham voltado para... Para quê? Ele não sabia, mas tinha certeza de que não era coisa boa. As figuras não pareciam ter notado sua presença. Elas se moviam pelo cemitério como se estivessem procurando alguma coisa, ou como se estivessem se preparando para algo. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. As figuras começaram a se formar em fila, uma atrás da outra, como se fosse uma procissão. A mulher de branco ficou na frente e os outros se organizaram atrás dela. Crianças pequenas, homens idosos, mulheres jovens, todos em silêncio, todos com aquela aparência fantasmagórica. A procissão começou a se mover, saindo do cemitério e seguindo pela trilha que levava ao topo do morro. Era para onde Antônio estava indo, para a capelinha de São Benedito. "Eles estão indo para a capela", pensou ele, ainda escondido atrás de uma sepultura. "Que será que eles querem lá?" A curiosidade venceu o medo. Antônio esperou a procissão se afastar um pouco e então começou a segui-la, mantendo uma distância segura. A luz azulada que emanava das figuras iluminava a trilha, e ele podia vê-las claramente subindo pela encosta. Era uma visão de tirar o fôlego. Dezenas de mortos caminhando em silêncio pela trilha, todos com aquela luminosidade sobrenatural. Antônio contou mais de 30 figuras, talvez 40, pessoas que deviam ter sido enterradas naquele cemitério ao longo dos anos. A procissão subia lentamente, e Antônio notou que elas paravam de vez em quando, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Era nesses momentos que ele conseguia se aproximar mais, escondendo-se atrás das árvores. Foi numa dessas paradas que ele ouviu as vozes mais claramente. Não eram sussurros como antes, mas um canto baixo, melancólico, que parecia vir de muito longe. Era uma melodia que ele não conhecia, mas que soava familiar, como se fosse uma música muito antiga. "Isso é latim", percebeu Antônio, que tinha sido coroinha na juventude. "Eles estão cantando em latim." O canto era hipnotizante, e Antônio se pegou querendo se aproximar mais para ouvir melhor. Era como se a música estivesse chamando ele, convidando-o para se juntar à procissão.
mas uma parte de sua mente ainda funcionava racionalmente, lembrando-o de que aquilo não era normal. A procissão recomeçou a subir, e Antônio continuou seguindo. Conforme se aproximavam do topo do morro, ele começou a ver outras luzes na trilha. Eram mais figuras se juntando à procissão, vindas de outras direções. Deve ter outros cemitérios por aqui, pensou ele, ou outras sepulturas espalhadas pelo morro. As figuras que se juntavam eram diferentes das primeiras. Algumas usavam roupas ainda mais antigas, outras pareciam ter morrido há pouco tempo. Havia pessoas de todas as idades, de todas as épocas, unidas naquela procissão misteriosa. Quando finalmente chegaram ao topo do morro, Antônio viu que a capelinha de São Benedito estava diferente. Ela brilhava com uma luz dourada, muito mais intensa que a luz azulada das figuras. Era como se a própria capela fosse uma fonte de luz, irradiando uma energia que fazia o ar vibrar. A procissão parou diante da capela e as figuras se organizaram em um semicírculo. A mulher de branco, que liderava a procissão, se aproximou da porta da capela e a abriu. Antônio ficou surpreso, porque sabia que a porta estava trancada. Ele mesmo tinha a chave. De dentro da capela saiu uma figura ainda mais luminosa que as outras. Era um homem alto, vestido com roupas que pareciam ser de padre, mas de um tempo muito antigo. Ele carregava algo nas mãos, algo que brilhava tanto que Antônio não conseguia ver direito o que era. O homem se posicionou diante da procissão e levantou o objeto brilhante. Foi quando Antônio percebeu que era um ostensório, aqueles objetos dourados que os padres usavam para benzer o povo. Mas esse ostensório era diferente, era mais elaborado, mais antigo, e emanava uma luz que parecia vir de dentro. As figuras da procissão se ajoelharam diante do ostensório e o canto ficou mais alto. Agora, Antônio podia entender algumas palavras em latim, palavras que falavam sobre salvação, sobre redenção, sobre o perdão dos pecados. É uma missa, percebeu ele, espantado. Eles estão fazendo uma missa dos mortos. A cerimônia continuou por um tempo que Antônio não soube medir. Podiam ter sido minutos ou horas. O padre fantasmagórico conduzia a cerimônia e as figuras respondiam em coro, suas vozes ecoando pelo topo do morro. Antônio estava tão fascinado pela visão que não percebeu quando uma das figuras se separou da procissão e começou a se aproximar dele. Só notou quando sentiu uma presença muito perto e quando virou, viu uma mulher idosa olhando diretamente para ele. Antônio, disse a mulher, e sua voz era como um sussurro que vinha de muito longe. Antônio, meu filho. Antônio gelou. Conhecia aquela voz, conhecia aquele rosto, mesmo com a aparência etérea. Era sua mãe, a mesma que tinha morrido há 20 anos, a mesma para quem ele acendia velas todo ano. Mãe? Sussurrou ele, sem conseguir acreditar no que via. Você veio! Disse a mulher sorrindo com uma expressão de paz que Antônio nunca tinha visto quando ela estava viva. Você sempre vem, meu filho, sempre cumpre sua promessa. Antônio não conseguia falar. Via sua mãe ali, clara como o dia, mas sabia que ela estava morta há 20 anos. Como era possível? Não tenha medo, disse ela, estendendo a mão. Esta é a noite em que os mortos podem voltar para agradecer aos vivos. Uma noite por ano, na Sexta-feira Santa, quando Cristo desceu ao reino dos mortos. Antônio olhou para a mão estendida da mãe, mas não conseguiu se mover. Sabia que se tocasse nela, alguma coisa ia mudar para sempre. Eu não posso, murmurou. Eu não posso ir com a senhora. Eu não vim para te levar, disse a mãe, baixando a mão. Vim para te agradecer por todas as velas, por todas as orações, por nunca ter esquecido de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônio. Eram lágrimas de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, de ver a mãe novamente, mas saber que ela não podia ficar. Eu nunca vou esquecer da senhora,
disse ele. Nunca. Eu sei, respondeu a mãe. E é por isso que posso descansar em paz. Você é um bom filho, Antônio. Sempre foi. A mulher se virou para voltar à procissão, mas antes de se afastar, disse mais uma coisa. Não conte para ninguém o que viu esta noite. Algumas coisas são sagradas demais para serem compartilhadas. Mas continue vindo aqui. Continue acendendo suas velas. Nós sempre estaremos aqui, mesmo que você não nos veja. Antônio apenas acenou com a cabeça, ainda chorando. Viu sua mãe se juntar novamente à procissão, que continuava a cerimônia diante da capela. A missa dos mortos durou até pouco antes do amanhecer. Conforme os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, as figuras começaram a se desfazer lentamente, como névoa se dissipando com o calor do dia. Uma por uma, elas desapareceram, até que só restou a mulher de branco, que foi a última a se ir. Ela olhou uma última vez para Antônio, fez uma reverência e desapareceu como se nunca tivesse existido. Antônio ficou sozinho no topo do morro, diante da capelinha que agora parecia normal novamente. A porta estava fechada e não havia nenhum sinal de que alguma coisa extraordinária tinha acontecido ali. Ele se aproximou da capela e abriu a porta com sua chave. Lá dentro, tudo estava como sempre. O altar simples, a imagem de São Benedito, o lugar onde ele sempre acendia suas velas. Mas havia algo diferente. No altar, havia uma vela nova, ainda acesa, que ele sabia que não tinha colocado ali. Antônio acendeu sua própria vela ao lado da outra, fez sua oração e saiu da capela. Desceu o morro lentamente, pensando no que tinha visto. Quando passou pelo cemitério abandonado, todas as sepulturas estavam como sempre, com as pedras tumulares no lugar e nenhum sinal da luz azulada. Chegou em casa quando o sol já estava nascendo. Sua mulher, Dona Aparecida, estava na cozinha preparando o café. Como foi lá em cima? Perguntou ela. Foi tranquilo, respondeu Antônio, sem conseguir contar o que tinha visto. Você demorou mais que o normal, observou ela. Eu já estava ficando preocupada. Eu fiquei rezando um pouco mais, disse ele, o que não era mentira. Naquele dia, Antônio não conseguiu se concentrar em nada. Ficou pensando na procissão dos mortos, na missa que tinha presenciado, na conversa com sua mãe. Será que tinha sido real? Será que tinha sonhado acordado? Mas ele sabia que não tinha sido sonho. A vela que tinha encontrado acesa na capela era prova disso. E havia algo mais. Quando chegou em casa, tinha encontrado uma pequena flor branca no bolso da camisa. Uma flor que ele não se lembrava de ter colhido. Os anos se passaram e Antônio continuou sua tradição de acender velas na Sexta-feira Santa. Mas nunca mais viu a procissão dos mortos. Às vezes, quando subia o morro na madrugada, tinha a impressão de ouvir vozes distantes cantando em latim, ou de ver luzes estranhas no cemitério abandonado. Mas nunca mais viu as figuras claramente. Antônio envelheceu guardando aquele segredo. Nunca contou para ninguém o que tinha visto, nem mesmo para sua mulher. Sabia que ninguém ia acreditar, e além disso, sentia que aquilo era algo sagrado, algo que não devia ser compartilhado. Mas a experiência mudou sua vida. Ele que não acreditava em assombração, que zombava das histórias de aparição, passou a ter uma fé mais profunda. Sabia que existiam mistérios no mundo que não podiam ser explicados, e que alguns deles eram belos demais para serem temidos. Toda Sexta-feira Santa, quando subia o morro para acender sua vela, Antônio sentia uma paz especial. Sabia que sua mãe estava lá, mesmo que ele não pudesse vê-la. E sabia que um dia, quando chegasse sua hora, ele também faria parte daquela procissão misteriosa, caminhando em direção à luz dourada da capela. Porque algumas coisas são sagradas demais para serem compreendidas pela mente humana, mas podem ser sentidas pelo coração. E seu Antônio Severino tinha sido abençoado com uma dessas experiências,
uma visão que poucos homens têm o privilégio de presenciar. A procissão dos mortos continuava acontecendo todo ano, na madrugada da Sexta-feira Santa. Mas só os escolhidos podiam vê-la, só aqueles que tinham fé suficiente para acreditar que o amor pode transcender a morte e que alguns laços são fortes demais para serem rompidos pelo tempo. Seu Antônio ajeitou o chapéu na cabeça e olhou para o horizonte onde o sol já estava se escondendo atrás dos morros. Era um homem de mais de 60 anos, mão calejada de tanto lidar com a terra e olhos que já tinham visto muita coisa nessa vida. Morava naquela propriedade há mais de 30 anos. Conhecia cada canto daquelas terras como a palma da mão. A fazenda ficava num lugar meio isolado, longe da cidade, onde só se ouvia o barulho dos passarinhos de dia e dos grilos de noite. Era uma região que o pessoal mais antigo sempre falava com um certo receio, mas Antônio nunca deu muita bola para essas histórias de assombração. Sempre foi home prático, de pé no chão. Naquela tarde de março, ele estava terminando de consertar uma cerca que tinha quebrado com o vento forte da semana passada. O gado precisava ficar bem guardado, não podia deixar os bichos saírem para o pasto dos vizinhos. Enquanto pregava o último arame, notou que as vacas estavam todas agrupadas num canto só do terreno, meio inquietas, olhando para a mesma direção. Achou estranho, porque os animais costumavam se espalhar pelo pasto inteiro para pastar. Parou o que estava fazendo e ficou observando. As vacas mugiam baixinho, um murmúrio meio nervoso que ele nunca tinha escutado antes. Algumas batiam o pé no chão, outras balançavam a cabeça de um lado para o outro, como se estivessem vendo alguma coisa que ele não conseguia enxergar. Seguiu o olhar dos bichos e viu que eles estavam todos olhando para uma parte do pasto que ficava mais perto da mata. Era um pedaço de terra que ele conhecia bem, onde sempre plantava capim para os animais. Nada de diferente, pelo menos não para ele. Mesmo assim, achou melhor ir até lá dar uma olhada. Conforme foi se aproximando, sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. O ar parecia mais pesado e tinha um cheiro meio azedo no ar, como se alguma coisa tivesse morrido ali perto. Olhou ao redor, procurando por algum bicho morto, mas não encontrou nada. O cheiro ficava mais forte conforme ele se aproximava de uma árvore grande que ficava bem no meio do pasto. Era uma árvore antiga, dessas que devem ter mais de 100 anos. O tronco era grosso, cheio de galhos retorcidos, e a sombra que ela fazia era bem escura, mesmo com o sol ainda brilhando. Antônio sempre gostou daquela árvore. Costumava descansar na sombra dela quando o sol estava muito forte. Mas naquele dia, alguma coisa era diferente. A grama ao redor da árvore estava meio amarelada, como se tivesse sido queimada, formando um círculo perfeito. Ele nunca tinha visto aquilo antes e tinha certeza que não tinha tido fogo ali. Chegou mais perto para examinar melhor e viu que não era só a grama que estava estranha. A terra dentro do círculo parecia ter sido cavada e depois tapada de novo. Estava meio fofa, diferente do resto do chão que era mais duro. Algumas pedras pequenas estavam espalhadas em volta, formando um desenho que ele não conseguia entender direito. Parecia proposital, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Antônio sentiu um calafrio. Em mais de 30 anos mexendo com a terra, nunca tinha visto nada parecido. Olhou para os lados, procurando por algum sinal de que alguém tinha estado ali, mas não encontrou pegadas nem nada que indicasse presença humana. O silêncio era total. Até os grilos tinham parado de cantar. Decidiu que era melhor voltar para casa e deixar aquilo para lá. Talvez fosse só impressão sua ou alguma coisa natural que ele não conhecia. Mas conforme foi caminhando de volta, sentiu como se alguma coisa tivesse olhando para ele. Virou-se várias vezes, mas sempre via apenas a árvore e o pasto vazio. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Ficou pensando naquele círculo estranho na terra, no cheiro azedo
na reação dos bichos. Toda vez que fechava os olhos, via a imagem daquela árvore na cabeça. Levantou algumas vezes para olhar pela janela, mas só via a escuridão da noite. No dia seguinte, acordou cedo como sempre e foi cuidar dos animais. As vacas ainda estavam agrupadas no mesmo canto, se recusando a ir para perto da árvore. Ele tentou tocá-las para lá, mas elas ficaram ainda mais agitadas. Algumas até correram para o lado oposto do pasto. Nunca tinha visto os bichos tão assustados assim. Decidiu ir até a árvore de novo para ver se durante a noite tinha acontecido alguma coisa diferente. Conforme se aproximava, viu que o círculo na terra tinha aumentado. Agora era quase o dobro do tamanho que tinha no dia anterior. A grama amarelada se estendia mais longe e tinha mais pedras espalhadas ao redor. Mas o que mais chamou a atenção foi uma coisa que ele não tinha notado antes. Na casca da árvore, bem na altura dos olhos, tinha umas marcas estranhas. Pareciam arranhaduras, mas eram muito fundas e muito grandes para ter sido feitas por qualquer animal que ele conhecia. Eram 3 riscos paralelos, como se fossem feitos por garras enormes. Antônio sentiu o coração bater mais forte. Em toda a sua vida no campo, nunca tinha visto marcas assim. Não tinham onças naquela região há décadas, e mesmo se tivessem, as garras não seriam grandes o suficiente para fazer aqueles riscos. Tocou nas marcas com a mão e sentiu que eram bem recentes. A madeira ainda estava meio úmida. Naquele momento, ouviu um barulho vindo da mata que ficava logo atrás da árvore. Era como se alguma coisa grande tivesse se movendo entre os galhos, quebrando folhas secas. Parou para escutar melhor, mas o barulho parou também. Ficou alguns minutos ali, prestando atenção, mas só ouvia o vento balançando as folhas. Decidiu que era melhor sair dali. Alguma coisa não estava certa, e ele não queria descobrir o que era. Conforme caminhava de volta para casa, teve a sensação de que estava sendo seguido. Olhou para trás algumas vezes, mas não viu nada. Mesmo assim, apressou o passo. Naquela tarde, resolveu conversar com seu Joaquim, o vizinho mais próximo, que morava a uns 3 quilômetros dali. Joaquim era ainda mais velho que ele, conhecia a região desde menino e sempre tinha histórias para contar. Se alguém sabia alguma coisa sobre aquela árvore, era ele. Encontrou Joaquim consertando uma porteira na entrada da propriedade dele. Depois de conversarem sobre os assuntos do dia a dia, Antônio resolveu tocar no assunto da árvore. Descreveu o que tinha visto, o círculo na terra, as marcas no tronco, o comportamento estranho dos animais. Joaquim parou o que estava fazendo e ficou olhando para ele com uma expressão séria. Tirou o chapéu da cabeça, passou a mão no cabelo grisalho e suspirou fundo antes de falar. Antônio, você não devia ter mexido com aquela árvore, disse Joaquim, balançando a cabeça. Meu pai sempre me contou que naquela parte da terra aconteciam coisas estranhas. Dizia que era melhor deixar aquele lugar quieto, que tinha alguma coisa antiga ali que não gostava de ser incomodada. Antônio sentiu um arrepio. Que tipo de coisa, Joaquim? Você já viu alguma coisa por lá? Nunca vi, mas já ouvi, respondeu Joaquim, olhando na direção da propriedade de Antônio. Quando eu era mais novo, às vezes passava por ali de madrugada voltando da cidade. Algumas vezes ouvi uns barulhos estranhos vindo daquela mata. Parecia gemido, mas não era de bicho conhecido. Era uma coisa diferente. E você nunca foi ver o que era? Deus me livre, disse Joaquim fazendo o sinal da cruz. Meu pai sempre dizia que algumas coisas é melhor deixar em paz, que tem lugares que não são pra gente se meter. Aquela árvore é um desses lugares. Antônio voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Se o que Joaquim estava falando era verdade, então aquela árvore tinha uma história que ele não conhecia. Mas mesmo assim, era difícil acreditar em essas histórias de assombração. Sempre foi home de ciência, de coisas que dava para ver e tocar. Naquela noite, decidiu que ia vigiar a árvore. Queria ver com os próprios olhos se realmente acontecia alguma coisa estranha por lá. Preparou um café bem forte,
Pegou uma lanterna e uma cadeira e foi se posicionar numa distância segura de onde conseguia ver a árvore claramente. A noite estava clara, com lua quase cheia, iluminando o pasto. Antônio conseguia ver a silhueta da árvore recortada contra o céu estrelado. Ficou ali sentado, tomando café e observando. As horas foram passando e nada aconteceu. Começou a achar que tinha sido bobagem, que não ia ver nada mesmo. Mas por volta das 2 da manhã, alguma coisa mudou. Os grilos pararam de cantar de repente, como se tivessem recebido um sinal. O silêncio ficou total, pesado, do tipo que incomoda. Antônio sentiu o ar ficar mais frio e um vento estranho começou a soprar, fazendo as folhas da árvore balançarem de um jeito diferente. Foi então que ele viu uma sombra se movendo ao redor da árvore, mais escura que a própria noite. Era grande, muito grande, e se movia de um jeito que não parecia natural. Não era como um animal caminhando. Era como se fosse uma coisa que flutuava, que deslizava sobre a terra sem fazer barulho. Antônio sentiu o coração disparar. Acendeu a lanterna e apontou na direção da árvore. Mas quando a luz chegou lá, não viu nada. Apenas a árvore e o pasto vazio. Apagou a lanterna e ficou esperando. E depois de alguns minutos, a sombra apareceu de novo. Dessa vez, ela parecia maior e se movia em círculos ao redor da árvore. Antônio podia ver que a grama onde a sombra passava ficava mais escura, como se tivesse sido queimada. Era exatamente o que ele tinha visto durante o dia. O círculo de grama amarelada. A coisa estava fazendo aquilo. Decidiu se aproximar um pouco mais para ver melhor. Levantou da cadeira devagar, tentando não fazer barulho, e caminhou na direção da árvore. A sombra continuava se movendo, e conforme ele chegava mais perto, podia ouvir um som baixinho, como um gemido ou um lamento. Quando estava a uns 20 metros da árvore, a sombra parou de se mover. Antônio parou também, segurando a respiração. Por alguns segundos, tudo ficou completamente imóvel. Então a sombra começou a se erguer, ficando mais alta, muito mais alta que qualquer pessoa. E lentamente ela começou a se virar na direção dele. Antônio sentiu um medo que nunca tinha sentido na vida. Era como se seu corpo tivesse congelado, como se não conseguisse se mover nem respirar. A sombra tinha se virado completamente para ele agora, e mesmo não conseguindo ver direito no escuro, ele tinha certeza que a coisa estava olhando para ele. O gemido ficou mais alto, mais próximo, e Antônio podia sentir que não era um som que vinha da garganta. Era um som que vinha de dentro, profundo, como se a própria terra tivesse ganhado voz. Suas pernas começaram a tremer, e ele soube que precisava sair dali imediatamente. Começou a andar para trás, devagar, sem tirar os olhos da sombra. Mas conforme ele se afastava, a coisa começou a se mover na direção dele. Não era rápido, mas era constante, como se soubesse que ele não conseguiria fugir. O pânico tomou conta de Antônio, e ele virou as costas e começou a correr. Correu como não corria há anos, tropeçando na grama, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Atrás dele, podia ouvir o som ficando mais alto, mais próximo. Não olhou para trás nenhuma vez, só correu até chegar na casa e trancar a porta. Ficou o resto da noite acordado, sentado na cozinha com todas as luzes acesas. Toda vez que olhava pela janela, via apenas a escuridão, mas tinha certeza que a coisa ainda estava lá fora, esperando. Só quando o sol começou a nascer, que ele se sentiu um pouco mais seguro. No dia seguinte, Antônio não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Sabia que ninguém ia acreditar se ele contasse, mas também sabia que não tinha sonhado nem imaginado nada. Aquilo era real, e agora ele tinha certeza que tinha alguma coisa muito errada com aquela árvore. Decidiu que não ia mais se aproximar daquele lugar. Ia cercar a área e deixar os animais longe dali. Mas quando foi ver o gado, descobriu que 2 vacas tinham sumido durante a noite.
Eram 2 novilhas novas que ele tinha comprado há poucos meses. Procurou por toda a propriedade, mas não encontrou nem sinal delas. Foi quando decidiu ir até a árvore de novo, mesmo contra sua vontade. Precisava saber se as vacas tinham ido parar lá. Conforme se aproximava, viu que o círculo na terra tinha aumentado ainda mais. Agora ocupava quase todo o espaço embaixo da árvore, e a grama não estava apenas amarelada, estava completamente morta e preta. Mas o que mais o assustou foram as marcas novas no tronco da árvore. Agora tinham dezenas de riscos, como se várias garras enormes tivessem arranhado a madeira durante a noite inteira. Alguns eram tão fundos que dava para ver a madeira clara por baixo da casca. No chão, ao redor da árvore, tinha pegadas estranhas na terra fofa. Não eram de animal conhecido, eram grandes demais e tinham uma forma esquisita, como se fossem patas, mas com dedos longos terminando em pontas afiadas. As pegadas formavam um círculo perfeito ao redor da árvore, como se a coisa tivesse caminhado em volta dela a noite inteira. Antônio seguiu as pegadas com os olhos e viu que elas não paravam no círculo. Algumas se dirigiam para a mata, outras pareciam ir na direção de onde ele tinha visto as vacas pela última vez. O coração dele disparou de novo. Será que aquela coisa tinha feito alguma coisa com os animais? Resolveu seguir as pegadas que iam na direção da mata. Foram ficando mais espalhadas conforme se afastavam da árvore e depois de uns 50 metros desapareceram completamente. Era como se a coisa tivesse simplesmente sumido no ar, mas foi quando estava voltando que ele viu. Pendurados num galho alto da árvore, balançando levemente no vento, estavam os restos das 2 vacas. Não eram os corpos inteiros, apenas pedaços de couro e ossos, como se a carne tivesse sido arrancada. Estavam amarrados no galho com alguma coisa que parecia ser cipó, mas era escuro demais para ser cipó comum. Antônio sentiu o estômago revirar. Em toda a sua vida lidando com gado, nunca tinha visto nada parecido. Nenhum predador fazia aquilo. Nenhum animal pendurava suas presas em árvores daquele jeito. Aquilo era coisa de uma inteligência diferente, de alguma coisa que sabia exatamente o que estava fazendo. Correu de volta para casa e, pela primeira vez em décadas, pensou seriamente em deixar aquela propriedade. Mas era sua terra, sua vida, tudo o que tinha construído estava ali. Não podia simplesmente abandonar tudo por causa de uma coisa que nem sabia direito o que era. Decidiu que ia procurar ajuda. Não sabia bem onde, mas alguma pessoa devia saber como lidar com aquele tipo de situação. Pensou no padre da cidade, mas não era muito religioso. Pensou na polícia, mas como ia explicar uma coisa dessas? Iam achar que ele tinha enlouquecido. Foi quando lembrou do seu Benedito, um senhor muito antigo que morava no distrito vizinho. Benedito era conhecido na região por saber de coisas que outras pessoas não sabiam. Diziam que ele entendia de benzeduras, de coisas do outro mundo. Se alguém podia ajudar, era ele. Chegou na casa de Benedito no final da tarde. O velho estava sentado na varanda, fumando um cigarro de palha e olhando para o horizonte. Quando viu Antônio chegando, fez um sinal para ele sentar numa cadeira ao lado. "Eu sei por que você veio aqui", disse Benedito antes mesmo de Antônio falar alguma coisa. "Você mexeu com a árvore, não foi?" Antônio ficou surpreso. "Como você sabe?" "Porque eu senti", respondeu Benedito, soltando a fumaça do cigarro. "Tem certas coisas que, quando são acordadas, a gente que entende dessas coisas consegue sentir. Aquela árvore deveria ter ficado quieta. Mas eu não fiz nada", protestou Antônio. "Só vi umas marcas estranhas na terra e fui olhar." "Às vezes só olhar já é o suficiente", disse Benedito. "Aquela coisa estava dormindo há muito tempo. Agora que acordou, não vai querer dormir de novo tão cedo." Benedito contou a Antônio a história daquela árvore. Disse que décadas atrás, um homem tinha morrido ali de forma violenta.
Não foi morte natural, nem acidente. Foi coisa ruim, coisa que deixa marca na terra. E quando alguém morre assim, principalmente em lugar isolado como aquele, às vezes a alma não consegue partir. Mas isso não é alma de gente, explicou Benedito. É outra coisa, algo que se alimenta da raiva, do sofrimento que ficou grudado naquela terra. Com o tempo vai crescendo, vai ficando mais forte, até que vira uma coisa que não era nem gente, nem bicho. E como é que eu faço para me livrar disso? Perguntou Antônio. Não é fácil, disse Benedito, balançando a cabeça. Essas coisas são teimosas, mas tem um jeito. Você vai ter que fazer uma oferenda, pedir perdão pelo que aconteceu naquela terra e depois benzer o lugar direito. Benedito explicou exatamente o que Antônio tinha que fazer. Era um ritual antigo que ele tinha aprendido com sua avó, que por sua vez tinha aprendido com a avó dela. Não era coisa de religião, era coisa mais antiga, do tempo que o povo sabia como lidar com essas forças. Antônio voltou para casa com as instruções de Benedito. Não sabia se ia dar certo, mas não tinha outra opção. Naquela noite, preparou tudo que era necessário. Velas brancas, cachaça, farinha, algumas moedas antigas que tinha guardado e água benta que conseguiu com o padre da cidade. E esperou até a meia-noite, que era a hora que Benedito tinha dito que era melhor. Pegou tudo que tinha preparado e foi caminhando devagar na direção da árvore. Dessa vez, não estava com medo. Estava determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. Quando chegou perto da árvore, viu que a sombra já estava lá, se movendo em círculos como na noite anterior. Mas dessa vez, ela pareceu perceber que ele tinha chegado e parou de se mover. Ficou ali, parada, como se estivesse esperando para ver o que ele ia fazer. Antônio colocou as oferendas no chão, bem no centro do círculo de terra queimada. Acendeu as velas, derramou a cachaça na terra, espalhou a farinha e as moedas. Depois, começou a rezar as palavras que Benedito tinha ensinado. Não eram palavras de oração comum, eram palavras antigas, que ele nunca tinha ouvido antes. Conforme ele ia falando, a sombra começou a se agitar. O gemido ficou mais alto, mais angustiado, como se a coisa estivesse sofrendo. Antônio continuou rezando, mesmo quando o vento começou a soprar forte, apagando algumas velas. Reacendeu elas e continuou. Foi quando aconteceu uma coisa que ele nunca ia esquecer. A sombra começou a tomar forma e, pela primeira vez, Antônio conseguiu ver o que realmente era aquela coisa. Era grande, muito maior que um homem, com braços longos terminando em garras enormes. Mas o que mais impressionou foi o rosto, ou o que deveria ser o rosto. Não tinha feições humanas, mas dava para ver que um dia já tinha sido gente. Era como se a raiva e o sofrimento tivessem deformado tudo, transformado a criatura numa coisa que não era mais nem humana, nem animal. Os olhos eram apenas buracos escuros, mas Antônio podia sentir o ódio saindo deles. A criatura se aproximou dele e Antônio teve que fazer um esforço enorme para não sair correndo. Continuou rezando, cada vez mais alto, até que estava praticamente gritando as palavras que Benedito tinha ensinado. A criatura chegou tão perto que ele podia sentir o cheiro de morte que saía dela. Mas então, alguma coisa mudou. O gemido da criatura ficou diferente, menos raivoso, mais triste. Era como se ela estivesse lembrando de alguma coisa, de quando ainda era gente. Antônio viu lágrimas escorrendo dos buracos que eram os olhos dela, lágrimas escuras como sangue. Continuou rezando, mas agora com mais calma, com mais compaixão. Não estava mais tentando expulsar a criatura, estava tentando ajudar ela a encontrar paz. E devagar, muito devagar, a sombra começou a ficar menos densa, menos escura. A criatura olhou para ele uma última vez, e Antônio jura que viu um agradecimento naqueles olhos vazios. Depois, ela começou a se dissolver, como fumaça levada pelo vento. Em poucos minutos, não sobrou nada, apenas o silêncio da noite e o cheiro de velas queimadas.
Antônio ficou ali por mais 1 hora, esperando para ver se a coisa ia voltar. Mas não voltou. Os grilos começaram a cantar de novo, o vento voltou ao normal e até as estrelas pareciam brilhar mais forte. Alguma coisa tinha mudado, ele podia sentir. No dia seguinte, quando foi ver a árvore, o círculo de terra queimada tinha desaparecido. A grama estava verde de novo, como se nunca tivesse morrido. As marcas no tronco da árvore também tinham sumido, e até os restos das vacas que estavam pendurados no galho não estavam mais lá. Era como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido um sonho ruim. Mas Antônio sabia que não tinha sido sonho. Sabia que tinha ajudado uma alma perdida a encontrar o caminho de volta para casa. Desde então, nunca mais aconteceu nada estranho naquela propriedade. Os animais voltaram a pastar normalmente perto da árvore, e ela voltou a ser apenas uma árvore comum, onde ele podia descansar na sombra nos dias de calor. Mas às vezes, quando o vento sopra forte de noite, Antônio ainda olha na direção da árvore e lembra daquela criatura perdida, e faz uma oração silenciosa, pedindo que ela tenha encontrado a paz que procurava há tanto tempo. Porque no fundo, ele sabia que aquela coisa tinha sido gente um dia. Gente que sofreu, que morreu longe de casa, que ficou perdida entre este mundo e o outro. E às vezes, tudo que uma alma perdida precisa é de alguém que se importe o suficiente para ajudar ela a encontrar o caminho de volta.